Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de estudarmos a fundo as funções logarítmicas, chegou a hora de vermos as equações e as inequações logarítmicas. Aqui na descrição do vídeo há um índice que remete o aluno diretamente aos tópicos específicos, inclusive a parte que trata da resolução de exercícios. O objetivo desse canal é oferecer aulas completas e detalhadas das disciplinas de Física e Matemática. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar das equações e das inequações logarítmicas, mas antes disso, a gente precisa voltar um pouquinho a alguns tipos de equações exponenciais que precisavam da definição de logaritmos para que elas fossem resolvidas. Então, vamos retornar ao estudo desse tipo de equação exponencial. São as equações que a gente não pode reduzir a uma igualdade de potência de mesma base pela simples aplicação das propriedades das potências. Então, para resolvermos esse tipo de equação, a gente precisa da definição de logaritmo, como eu disse. Ou seja, se A for maior que zero diferente de 1 e B maior que zero, a gente vai ter que A na x será igual a B se e somente se x for igual ao log de B na base A. Vamos fazer um exemplo para tornar isso um tanto quanto mais claro. Na verdade, vamos a dois exemplos. Nós temos aqui 5 na 2x menos 3 igual a 3. Observe que eu tenho as bases 5 e 3, que não podem ser reduzidas a uma base comum usando as propriedades das potências. E, portanto, aqui do lado esquerdo da igualdade, eu vou fazer 5 na 2x dividido por 5 na 3, porque aqui eu tenho uma subtração no expoente, e, portanto, eu posso transformar essas potências numa divisão, e isso será igual a 3. Aqui nós temos 5 ao cubo igual a 125, e 125 vezes 3, 375. 5 ao quadrado, 25, 25 na x igual a 375. E de acordo com a definição de logaritmo, nós teremos que A na x será igual a B se e somente se o log de B na base A for igual a x. E, portanto, x será igual ao log de 375 na base 25. Essa é a solução dessa equação exponencial. No segundo exemplo, nós temos 2 na 3x menos 2 igual a 3 na 2x mais 1. Aqui eu tenho uma subtração no expoente e aqui uma adição. A subtração pode ser transformada numa divisão de potências de mesma base e a adição numa multiplicação de potências de mesma base. Aqui nós vamos passar o 2 ao quadrado para o outro lado da igualdade, multiplicando o 3, e passaremos o 3 na 2x para o outro lado da igualdade, fazendo a divisão de 2 na 3x. É isso que está aqui. O 2 ao quadrado, que trocou de lado da igualdade, multiplica o 3, e, portanto, 2 ao quadrado vezes 3 dá 12, né? Porque aqui nós temos 4 vezes 3. E aqui nós podemos estabelecer o expoente x para as duas potências, uma vez que ela é comum. Aqui nós temos 2 na 3x e aqui 3 na 2x. Então, 2 ao cubo dá 8 e 3 ao quadrado dá 9. É isso que está escrito aqui, ambos elevados na x. E isso será igual a 12. E de acordo com a definição de logaritmos, A na x será igual a B se e somente se o log de B na base A for igual a x. E, portanto, a base é 8 nonos, está aqui a base do logaritmo, 8 nonos. Aqui o logaritmando está aqui e o x é o logaritmo. Portanto, a solução dessa equação exponencial será o log de 12 na base 8 nonos. Tipos de equações logarítmicas. A gente pode classificar as equações logarítmicas em 3 tipos distintos. O primeiro deles é quando a gente tem o log de f de x na base A igual ao log de g de x na base A. Ou seja, é uma equação que pode ser reduzida a uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base, desde que, obviamente,
a base seja maior que zero e diferente de 1. Essa é uma condição de existência dos logaritmos. Então, se A for maior que zero e diferente de 1, para o log de f de x na base A igual ao log de g de x na base A, nós teremos que f de x será igual a g de x, desde que ambos sejam maiores que zero. Entretanto, a gente não pode esquecer da condição de existência. Eu acabei de falar uma delas aqui em cima. Ou seja, a base deverá ser sempre positiva, maior que zero e diferente de 1, e o logaritmando deverá sempre ser positivo. Assim, os valores encontrados nas resoluções só serão considerados soluções ou raízes dessas equações logarítmicas caso satisfaçam as condições de existência do logaritmo. Mais uma vez, quais sejam? A base precisa ser maior que zero e diferente de 1, e o logaritmando precisa ser maior que zero. Vamos a um exemplo. O log de x2 menos 3x menos 10 na base 5 igual ao log de 2 menos 2x na base 5. A gente percebe as bases iguais, então eu posso simplesmente igualar os logaritmandos. Foi isso que eu fiz aqui, ó. x² menos 3x menos 10 igual a 2x menos 2. Bom, passando esses termos para o outro lado da igualdade, nós chegaremos à equação x2 menos x menos 12 igual a zero. E resolvendo essa equação do segundo grau, encontraremos as raízes 4 e menos 3. Bom, mas nós não podemos esquecer das condições de existência do logaritmo. Por exemplo, a base precisa ser maior que zero e diferente de 1. Essa condição está atendida porque eu estou vendo aqui que a base é 5, e 5 é um número maior que zero e diferente de 1. A outra condição de existência é que o logaritmando seja maior que zero, ou seja, 2 menos 2x seja maior que zero. Aqui muitos alunos perguntam, professor, esse outro logaritmando também deve ser maior que zero? Sim, deve ser maior que zero. E você vai fazer a verificação dele? Não precisarei. E por quê? Porque se eu estou dizendo que esses logaritmandos são iguais, basta eu fazer o teste de um deles para estar fazendo o teste para o outro, ok? Bom, o que a gente percebe aqui é que quando a gente utiliza o valor 4, a solução 4, a gente percebe uma incoerência. A gente vai ver aqui, ó, 2 menos 2 vezes 4 maior que zero, ou seja, menos 6 maior que zero, e isso é falso. Menos 6 não é maior que zero, menos 6 é menor que zero, e, portanto, 4 não nos servirá de solução para essa equação logarítmica, uma vez que ele não atende à condição de existência dos logaritmos. Agora, testando o x igual a menos 3, nós teremos 2 menos 2x maior que zero, 2 menos 2 vezes menos 3 maior que zero, 8 maior que zero. 8 é maior que zero, isso é verdadeiro, e, portanto, menos 3 me serve de solução para essa equação. Logo, a solução será menos 3, uma vez que nós descartamos o 4 por não atender às condições de existência dos logaritmos. Vamos ao segundo tipo de equação logarítmica. É a equação do tipo log de f de x na base A igual a n. Essa equação ela apresenta ou é redutível a uma igualdade entre um logaritmo e um número real. N é um número real. Se a base A for um número maior que zero e diferente de 1 e n for um número real, para o log de f de x na base A igual a n, nós teremos f de x igual a elevado a n. Nesse caso, a gente nem precisa se preocupar com a condição de existência do logaritmo, porque qualquer a elevado a n será maior que zero, qualquer que seja o valor de n, e, consequentemente, f de x igual a elevado a n será maior que zero. Bom, se a base for um número positivo, qualquer valor que eu colocar no expoente me dará um valor para f de x maior que zero. E, portanto, nesse caso, como a gente disse, a gente não precisa nem se preocupar com a condição de existência do logaritmo. Vamos exemplificar o segundo tipo.
Aqui nós temos o log de 1 mais o log de 1 menos 2x na base 3 na base 2 igual a 2. Ou seja, o log de f de x na base a igual a um número natural, que aqui é 2. Podemos usar a definição de logaritmos para resolver essa equação, fazendo 2 elevado a 2 igual a 1 mais o log de 1 menos 2x na base 3. Em outras palavras, a base do logaritmo elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Foi isso que eu escrevi aqui. 2 elevado a 2 igual ao logaritmando, que é 1 mais o log de 1 menos 2x na base 3. Bom, 2 ao quadrado é igual a 4, que recebendo o 1 negativo do outro lado da igualdade, me resulta 3. Sobra, então, o log de 1 menos 2x na base 3 igual a 3. Posso aqui, mais uma vez, usar a definição de logaritmos, fazendo 3 elevado a 3 igual a 1 menos 2x. A base elevada ao logaritmo igual ao logaritmando. Aqui nós teremos 3 ao cubo, 27, igual a 1 menos 2x. Passando 1 para o outro lado da igualdade, nós teremos menos 2x igual a 26, x será igual a menos 13. Como nós dissemos, não é preciso se preocupar com a condição de existência de logaritmo nesse caso. Isso porque eu estou vendo aqui que a base é 2, é um número positivo, maior que zero e diferente de 1, e, portanto, qualquer que seja esse número real, elevando a base a esse número real, eu obterei um valor positivo. Por exemplo, se esse número real fosse menos 2, fosse um número negativo, eu teria 2 elevado a menos 2. E isso é igual a 1/4. E 1/4 também é um número positivo. Então, qualquer que seja o valor de n, ao elevar a base 2, eu obterei um valor positivo. Daí, eu não precisar me preocupar com a condição de existência do logaritmo. Bom, vamos ao terceiro tipo, método da incógnita auxiliar. São as equações que a gente resolve fazendo uma mudança de incógnita. Então, vamos lá. Nós temos aqui o log de x na base 2 ao quadrado, menos o log de x na base 2, igual a 2. Passando 2 para o outro lado dessa igualdade, nós ficaremos com o log de x na base 2 ao quadrado. Essa terminologia é exatamente igual a essa, elas se equivalem, menos o log de x na base 2, menos 2 que trocou de lado da igualdade. Fazendo o log de x na base 2 igual a y, nós teremos y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. É isso que está aqui. Bom, resolvendo essa equação do segundo grau, nós chegaremos a dois valores para y, menos 1 e 2. Como eu disse que o log de x na base 2 é igual a y, o log de x na base 2 pode ser igual ao primeiro y, menos 1, ou pode ser igual ao segundo y, que é 2. Observe que a partir daqui nós temos o segundo caso, que é o logaritmo igualado a um número real. Aqui os números reais são menos 1 e 2. Então, por conta disso, eu não preciso me preocupar com a condição de existência do logaritmo. Basta usar a definição de logaritmos para a gente resolver ambas as equações. Aqui eu terei 2 elevado a menos 1 igual a x, está aqui, e 2 elevado a menos 1 é igual a meio. Aqui eu terei 2 elevado a 2 igual a x e 2 elevado a 2 é igual a 4. E, portanto, a solução será meio e 4. Do mesmo modo que algumas equações exponenciais não haviam sido exploradas por conta do conhecimento dos logaritmos que nos faltava, nós também temos inequações exponenciais que ficaram sem ser vistas exatamente pelo mesmo motivo. Então, agora, nós voltaremos ao estudo das inequações exponenciais, dando ênfase às inequações exponenciais que não podem ser reduzidas a uma desigualdade de potências de mesma base, por meio de simples aplicações das propriedades das potências. Bom, a resolução de uma inequação desse tipo se baseia no crescimento ou decrescimento da função logarítmica, ou seja, se a na x é maior que zero, b é maior que zero e c é um número maior que zero e diferente de 1. Se a na x é maior que b,
Então, nós teremos o log de A na x na base C maior que o log de B na base C, caso a base C seja maior que 1. E teremos o log de A na x na base C menor que o log de B na base C, se a base C for um número entre 0 e 1. Observe que a desigualdade é mantida quando A na x é maior que B. Aqui eu tenho o sinal de maior, aqui também. Aqui eu tenho os sinais de menor. Se A na x for menor que B, então o log de A na x na base C será menor que o log de B na base C, caso a base C seja um número maior que 1. O log de A na x na base C será maior que o log de B na base C, caso a base C seja um número entre 0 e 1. Observe que agora as desigualdades estão invertidas. Aqui eu tenho o sinal de menor e aqui o de maior. Aqui o de maior e aqui os sinais de menor. Isso quando A na x for menor que B. Bom, vamos a dois exemplos agora. Eu tenho inicialmente 2 na 3x menos 1 menor ou igual a 1 quinto. Aqui uma subtração no expoente, pode ser transformada numa divisão de potências de mesma base. 2 na 3x dividido por 2 menor ou igual a 1 quinto. Bom, 2 elevado ao cubo é igual a 8, então eu terei 8 na x menor ou igual a 2 vezes 1 quinto, que é igual a 2 quintos. Então, 8 na x menor ou igual a 2 quintos. Bom, aqui eu preciso observar a base da equação exponencial. Nós temos aqui a base 8. E 8 é um número maior que 1. Então, quando a base é um número maior que 1, a desigualdade se mantém. Então, a partir daqui, eu posso escrever que o log de 8 na x na base 8 é menor ou igual ao log de 2 quintos na base 8. Isso porque uma desigualdade de logaritmos de mesma base é uma desigualdade dos logaritmandos. E por que é que eu escolhi aqui a base 8 para esse logaritmo? Eu poderia ter arbitrado qualquer base. Eu escolhi a base 8 porque aqui eu tenho um logaritmando igual a 8 e isso vai facilitar a resolução dessa inequação. Nós poderemos passar para frente aqui o x, teremos x vezes o log de 8 na base 8 menor ou igual ao log de 2 quintos na base 8. A gente sabe que o log de 8 na base 8 é igual a 1, portanto, x vezes 1 é igual a x, menor ou igual ao log de 2 quintos na base 8. Portanto, minha solução, x é um número real, tal que x é um número menor ou igual ao log de 2 quintos na base 8. No segundo exemplo, nós temos 3 na 2x menos 1 maior que 2 na 3x mais 1. Aqui nós temos uma subtração no expoente e aqui uma adição. Então, aqui eu posso transformar numa divisão de potências de mesma base e aqui numa multiplicação de potências de mesma base. Então, nós ficaremos com 3 na 2x dividido por 3 maior que 2 na 3x vezes 2. Bom, 3 ao quadrado é 9, então eu tenho 9 na x. 2 ao cubo é 8, então eu tenho 8 na x. Eu posso pegar o 8 na x e passar para baixo aqui, dividindo 9 na x. E foi isso que eu fiz aqui. E posso multiplicar o 3 pelo 2. 3 vezes 2, 6. Então, eu terei 9 oitavos na x maior que 6. Galera, 9 oitavos é maior que 1. Ou seja, a base dessa inequação exponencial é maior que 1. E, portanto, eu posso escrever o log de 9 oitavos na x na base 9 oitavos maior que o log de 6 na base 9 oitavos. Exatamente por conta da base da inequação exponencial ser um número maior que 1, a desigualdade é mantida. Professor, e se a base fosse um número menor do que 1? Por exemplo, 1 terço. Eu inverteria essa desigualdade. Pois bem, eu optei pelo logaritmo na base 9 oitavos porque aqui o logaritmando é 9 oitavos e isso vai facilitar o nosso cálculo. Nós já vimos na resolução do primeiro exemplo. Eu vou passar o x aqui para frente, ó, ficarei com x vezes o log de 9 oitavos na base 9 oitavos maior que o log de 6 na base 9 oitavos. E o log de 9 oitavos na base 9 oitavos é igual a 1. X vezes 1 é x,
maior que o log de 6 na base 9/8. Minha solução, x é um número real, tal que x é um número maior que o log de 6 na base 9/8. Bom, então vamos aos tipos de inequações logarítmicas. Assim como a gente fez para as equações logarítmicas, a gente dividiu elas em 3 tipos básicos, a gente vai fazer o mesmo com as inequações. O primeiro tipo é o log de f de x na base a maior que o log de g de x na base a. Bom, a gente tem nesse tipo uma inequação redutível a uma desigualdade entre dois logaritmos de mesma base a. Obviamente, desde que a seja maior que zero, diferente de 1. Como a função logarítmica é crescente se a for maior que 1 e decrescente se a estiver entre 0 e 1, a gente precisa considerar dois casos. Vamos vê-los aqui. Quando a for um número maior que 1, ou seja, a base do logaritmo for um número maior que 1, a relação de desigualdade entre f de x e g de x se mantém. Vamos lá, ó. Se o log de f de x na base a for maior que o log de g de x na base a, f de x será maior que g de x. A desigualdade se mantém. E ambos serão maiores que zero. Isso porque os logaritmandos precisam ser maiores que zero, condição de existência dessa inequação logarítmica. Agora, quando a for um número entre 0 e 1, a relação de desigualdade entre f de x e g de x se inverte. Ou seja, se eu tiver o log de f de x na base a maior que o log de g de x na base a, eu terei f de x menor que g de x. Observe que a desigualdade nesse caso foi invertida. É claro que ambas precisam ser maiores que zero. Isso porque nós temos aqui uma condição de existência dessa inequação logarítmica. Bom, vamos a um exemplo. O log de x2 menos 4x na base 1/3 maior que o log de 5 na base 1/3. Bom, eu já percebo aqui que a base 1/3 é um número que está entre 0 e 1 e, portanto, essa desigualdade será invertida. Aqui eu tenho f de x e aqui eu tenho g de x. Logo, nós teremos a f de x menor que a g de x, porque a desigualdade, como eu disse, se inverterá. Obviamente, ambas devem ser maiores que zero, é uma condição de existência da inequação logarítmica. É o que está escrito aqui, ó. Estando a base entre 0 e 1, a desigualdade se inverte. Bom, e agora nós temos uma inequação simultânea. Ao mesmo tempo que x2 mais 4x deve ser menor que 5, x2 mais 4x deve ser maior que zero. Então, estão ambas as inequações escritas aqui embaixo. Resolvendo essa inequação, precisamos encontrar os zeros, precisamos fazer o estudo dos sinais, nós chegaremos ao intervalo menos 1 menor que x menor que 5. É a minha solução 1. Resolvendo essa outra inequação, nós encontraremos x menor que zero ou x maior que 4. A solução é a interseção entre esse e esse intervalo. E, portanto, se nós fizermos aqui o esquema da interseção, encontraremos x é um número real, tal que x é um número entre menos 1 e 0 ou entre 4 e 5. Segundo tipo, o log de f de x na base a menor ou maior que k. K é um número real. Essa inequação é uma inequação que é redutível a uma desigualdade entre um logaritmo e um número real, k. Foi o que eu disse. Para resolvermos esse tipo de inequação, basta percebermos que o número k pode ser expresso da seguinte maneira. Bom, k é igual a k vezes o log de a na base a. Isso porque o log de a na base a é igual a 1, então k vezes 1 é igual a k. Aplicando a propriedade dos logaritmos, passando o k para o expoente do logaritmando, eu terei que isso é igual ao log de a elevado a k na base a. Então, k é igual ao log de a elevado a k na base a. Pois bem, observe que então eu terei, ó, se o log de f de x na base a for maior que k, então
o log de f de x na base A será maior que o log de a elevado a k na base A, f de x e g de x, assim como no primeiro caso. E se o log de f de x na base A for menor que k, então nós teremos o log de f de x na base A menor que o log de a elevado a k na base A. De igual modo, aqui nós temos a g de x. Então, em resumo, o que eu tenho é o seguinte: caso o log de f de x na base A seja maior que k, eu tenho duas possibilidades. Se a base for um número maior que 1, f de x será maior que a elevado a k. Se a for um número entre 0 e 1, então f de x será menor que a elevado a k, e ambos serão maiores que zero. É uma condição de existência para essa inequação logarítmica. E se o log de f de x na base A for menor que k, nós também teremos duas situações. Se a base for um número entre 0 e 1, f de x será maior que a elevado a k. Se a base for um número maior que 1, f de x será menor que a elevado a k, e ambos serão maiores que zero. Mais uma vez, uma condição de existência para essa inequação logarítmica. Vamos fazer um exemplo no próximo slide para tornar isso um tanto quanto mais claro. Vamos lá. Bom, vamos então a um exemplo. Eu tenho aqui o log de 3x mais 2 na base 3 menor que 2. Observe que nós vimos esse caso no slide anterior. Nós temos aqui o log de f de x na base A menor que o número real k. Ao mesmo tempo, a base A é igual a 3, ou seja, um número maior que 1. Quando nós temos simultaneamente essas duas coisas ocorrendo, nós podemos afirmar que a função f de x será menor que a elevado a k. E foi isso que eu escrevi aqui. A função f de x, 3x mais 2, será menor que a base A, 3 elevado a k, elevado a 2. 3 elevado a 2, é o que está escrito aqui. Então, 3x mais 2 será menor que 3 elevado a 2. Obviamente, ambos deverão ser maiores que zero. É uma condição de existência para as inequações logarítmicas. 3 elevado ao quadrado é igual a 9, né? Então, nós teremos 0 menor que 3x mais 2 menor que 9. Resolvendo simultaneamente essa inequação, eu posso passar o 2 para os dois lados, né, das desigualdades. Então, eu terei 0 menos 2, está aqui, menor que 3x, que ficou sozinho, menor que 9 menos 2. 0 menos 2 menos 2, 9 menos 2, 7. Então, eu terei menos 2, menor que 3x, menor que 7. Posso fazer o mesmo com o 3, que está multiplicando o x, passar para os dois lados dessas desigualdades, ficando com menos 2 terços, menor que x, menor que 7 terços. Então, minha solução fica: x é um número real, tal que x é um número que está entre menos 2 terços e 7 terços. Vamos ao terceiro tipo, incógnita auxiliar. São inequações que a gente resolve fazendo uma mudança de incógnita. Vamos lá. O log de x na base 3 ao quadrado menos 3 vezes o log de x na base 3 mais 2 maior que zero. Bom, aqui eu vou trocar o log de x na base 3 pela incógnita y. E aí eu terei y ao quadrado menos 3y mais 2 maior que zero. Está aqui a inequação do segundo grau. Resolvendo essa inequação, eu preciso encontrar os zeros da função, preciso fazer o estudo dos sinais. Nós perceberemos que y1 será menor que 1 e y2 será maior que 2. Como eu disse que o log de x na base 3 é y, eu poderei ter o log de x na base 3 menor que 1. Aqui eu tenho o log de x na base 3 menor que 1. Ou eu posso ter o log de x na base 3 maior que 2. Aqui eu tenho o log de x na base 3 maior que 2. Pois bem, aqui eu tenho o seguinte caso. Aqui eu tenho o log de f de x na base A menor que o número real k. E tenho a base maior que 1. E, portanto, eu terei f de x menor que a elevado a k e ambos maiores que zero. É o que está escrito aqui. A f de x, que é x, será menor que a base a elevado a k
3 elevado a 1 e ambos maiores que zero. E nós sabemos que 3 elevado a 1 é igual a 3 e, portanto, x é um número entre 0 e 3. No segundo caso, nós temos o log de f de x na base a maior que o número real k e, ao mesmo tempo, a base um número maior que 1. E, portanto, f de x será maior que a elevado a k. Nem preciso verificar a condição de existência nesse caso, porque, como eu disse, qualquer que seja o valor de k, sendo a base positiva, obteremos um valor maior que zero. E foi isso que eu escrevi aqui, ó. F de x é maior que a base a elevado a k, 3 elevado ao quadrado. Ou seja, x é um número maior que 9. A minha solução, então, fica x pertence a R, tal que x é um número que está entre 0 e 3, ou x é um número maior que 9. Com essa aula, a gente encerra todo esse bloco do estudo das funções exponenciais e logarítmicas. Na próxima aula, começaremos a falar da trigonometria. Introduziremos o assunto para então estudarmos as funções trigonométricas. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!